o versículo 5. O versículo 5 ele diz assim: prepara-te uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Salmo 23, versículo 5. Amados, o Salmo 23, antes de nós focarmos naquilo que o Senhor vai tratar conosco nessa noite, que é uma frase desse versículo, um item desse versículo 5. E é interessante que eu falei com relação ao estudo que foi feito nos lares, mas eu também sonhei meus sonhos, tendo por base esse salmo, mostrando coisas da igreja, mostrando coisas sobre famílias. Então é por isso que a gente tem que estar atento ao que o Espírito fala conosco. A gente tem que estar muito atento à voz de Deus neste tempo, que Deus está falando conosco. Então aquilo que você vai ouvir aqui, talvez seja a resposta para você. Talvez você tenha clamado ao Senhor, pedindo uma direção. Então entenda que você não está aqui por acaso nessa noite. O Senhor preparou algo para tratar o teu coração nessa noite. Talvez uma resposta que você tem buscado, um direcionamento. Então, cada vez que nós nos reunimos, lembra daquilo que Jesus prometeu. Ele disse que essa reunião ele não faltaria. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, eu estarei no meio dessas pessoas. Então, onde Jesus está, há milagre. Onde Jesus está, a cura, a libertação, a restauração. Amém? E Jesus está aqui. Amém, igreja? Amém. Ou vocês são daqueles que dizem assim, a gente fala, Jesus está aqui, aí você, amém. Tem um anjo aqui, seria trágico, seria cômico se não fosse trágico, mas isso é uma grande realidade que nós vemos nessa geração, né? Quando Deus está aqui, tá bom, Deus está aí. Eu estou vendo um ano. Então, nós precisamos rever os nossos conceitos, a nossa visão espiritual. Quando a Bíblia, quando o Senhor ele nos dá 2 mandamentos, eu quero aqueles 10 em resumo, ele diz o primeiro deles: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, do teu conhecimento. Então Deus é o alvo principal do relacionamento. Não existe cristianismo sem vida com Deus. Não existe. Fora isso, a religião. Religião não salva ninguém. Deixa eu te dizer uma coisa: religião não salva ninguém. Sabe o que é a religião? É o esforço de um homem através de rituais dos homens para alcançar o coração de Deus. Ninguém vai ser salvo por aquilo que faz. Todo aquele que for salvo, todo aquele que um dia se encontrar na eternidade com Deus, ele só vai chegar lá por causa da obra que um homem fez, Jesus Cristo. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, isso é graça. Muitas vezes o homem, por causa do orgulho, por causa de N fatores, tem essa dificuldade, porque Deus tornou o acesso a Ele muito simples. Eu estou dizendo que é fácil. A vida com o Senhor é o caminho mais estreito, mas Ele tornou simples. Ou seja, pode ser uma pessoa boa, você pode fazer doações, você pode cantar louvores, você pode fazer parte do ministério de louvor, você pode ser pastor de uma igreja. Não importa, para Deus isso não interessa. O que vai valer é se o seu nome está no livro da vida do Cordeiro. Só há uma forma de ter o nome lá, é entregando a sua vida a Jesus Cristo. Fora isso, não há o que fazer. Então, amados, nós estamos falando aqui de algo muito sério. O Salmo 23, ele foi escrito por alguém que aprendeu a lidar com as dores dessa vida. O rei Davi, ele escreveu este salmo. Não pense você que ele escreveu quando ele era moço, quando ele era um menino, porque a Bíblia diz que quando Deus rejeitou o rei da época, que era Saul, o Senhor escolheu alguém da casa de um homem chamado Jessé. E o Senhor enviou uma mensagem ao profeta Samuel e diz assim: olha, você vai até a casa de Jessé e eu escolhi um dos seus filhos para reinar. E Jessé foi lá com o azeite, com o óleo para ungir. E ele chega para o pai da família e diz assim: olha, o Senhor me mandou aqui como profeta dele, porque ele escolheu um dos seus filhos para reinar sobre Israel. E aí o pai manda chamar os filhos, mas nem todos. Davi estava no pasto.
Davi era pastor de ovelhas. Davi ele estava trabalhando e ele não foi chamado para aquela cerimônia. O seu próprio pai esqueceu dele, porque ele sabia, o assunto foi adiantado. O assunto era: Deus escolheu um dos seus filhos para ser rei. Então o pai já deduziu: eu sei quem é, eu não sei, mas eu já sei quem não é. Não é assim? Porque era o mais simples, era o mais humilde, era o mais novo, era alguém que não estava alistado no exército, como os demais, que eram homens de guerra, que eram treinados no combate. Davi, o que Davi manuseava? Ele manuseava a sua arma, ele ia para o pasto, ele ia para o campo para cuidar das ovelhas do seu pai. Mas eles não sabiam que Deus, ele não olha a aparência. E Samuel teve que descobrir isso, porque quando ele chegou no primeiro e viu aquele homem, olha, a Bíblia diz que o próprio Samuel, quando viu os filhos de Jessé, ele falou: certamente o rei Israel está aqui. Ele ficou impressionado, ele era um homem de Deus, um profeta de Deus. E aí ele vai no primeiro e Deus diz: ele disse, não, vai no outro. Não. E vai em todos e fala: coisa errada. Ele volta para o pai, para Jessé, e diz assim: realmente todos os seus filhos estão aqui? Aí o pai diz assim: tem um moço, ele está lá no campo, está cuidando das ovelhas, das malhadas, que eram as ovelhas de menor valor comercial. O pai nem confiava o melhor do rebanho, mais caro, as malhadas, que não tinham tanto valor comercial. E Davi estava lá. E sabe o que Samuel diz? Ele diz assim: então deixa eu te dizer uma coisa, Jessé, manda chamar esse menino rápido, porque enquanto ele não chegar, ninguém vai sentar para comer. Nós vemos que mesmo antes da unção, Davi começa a ser tratado com honra. E então, ele é ungido, mas ali anos vão se passando. Não pense que ele recebeu a unção foi derramada aqui, pronto, Davi, agora você está ungidinho, agora te apresenta o trono, pode reinar no mundo. Ele enfrentou desafios, ele enfrentou traições, ele enfrentou abandono, ele enfrentou perseguição do próprio rei da época, do rei Saul. A questão era que depois daquela unção, preste atenção, depois daquela unção, as coisas começaram a andar diferente com Davi. Davi começou a se movimentar de uma forma diferente. As coisas começaram a fluir. Onde Davi colocava as mãos, prosperava. Onde Davi, o plano que ele tentava, o trabalho que ele executava, havia prosperidade. Por causa da inteligência dele? Por causa do talento? Não. Por causa da unção. Foi derramado óleo sobre ele. E aquela questão de derramar óleo, o que representa o óleo na Bíblia? Representa a pessoa do Espírito Santo. Quando Deus queria fazer uma obra, escolher alguém, chamar alguém aqui nessa terra, ele mandava que se derramasse unção, óleo sobre essa pessoa, e algo sobrenatural se apossava daquela pessoa. Não como acontece com demônios, irmãos, que toma consciência da pessoa e a pessoa não sabe. Não é assim. A unção que vem da parte de Deus, você sabe quem você é, você sabe onde você está, você sabe o que você está fazendo. Mas há algo que te move, que te compele, que trata você. Algo que vai não somente sair de você na visão de usar e abençoar, na verdade abençoar a vida de alguém. É algo que já te abençoa em primeiro lugar. Não pense que uma pessoa que é ungida, essa pessoa ela vai ser usada somente, o Espírito Santo vai vir somente para que ela diga uma pregação abençoadora, para que ela cante uma canção que venha tocar os corações. Não, a unção em primeiro lugar vai tratar com ela, o Espírito Santo vai tratar com ela, com essa pessoa. Não pense você que eu somente subi aqui e estou trazendo uma palavra, porque como eu já disse na introdução, Deus tem tratado comigo, tem tirado coisas de mim, tem colocado coisas dele, tem mostrado por onde se movimentar, está mostrando como é que funciona o reino e como a gente precisa se mover. Então, você preste muita atenção, porque quando Davi recebe aquela unção, algo sobrenatural começa a se mover através de Davi, na vida dele e através dele. Então,
Nós lemos o Salmo 23. Davi, ele não estava vivenciando aquele passo antes. Ele já era um homem maduro. Teologicamente não se sabe o tempo exato, se ele já era rei ou ainda não era rei. Mas uma coisa é certa, quando ele escreveu o Salmo 23, ele já estava vivendo um tempo de maturidade. Ele já tinha passado por traições, ele já tinha enfrentado batalhas, ele já havia sido privado de alimento, já havia se sentido abandonado, cruzado o deserto, habitado em cavernas. Então ele já havia vivido um tempo de dores. Quando nós lemos o Salmo 23, nós vemos muita beleza. Mas não pense você que essa beleza que nós vemos, como é bom nós declararmos: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma. Olha quanta coisa linda, não é? Não dá uma paz quando a gente lê? Mas a gente precisa entender isso, irmãos. Existem pérolas que são entregues a nós, mas foram geradas através da dor, através do sofrimento. Existem coisas, pregações, canções, livros, que muitas vezes você vai se pegar lendo e aquilo vai ser um bálsamo para a sua alma, mas aquilo ali foi gerado com lágrima, aquilo ali foi gerado muitas vezes em solidão, aquilo ali foi gerado, amados, em dependência com Deus. Uma pessoa que tinha uma opção: ou ela se desesperava e abandonava tudo, ou ela aceitava a aprovação, se lançava aos pés de Jesus e dizia: Senhor, seja o meu consolo, seja a minha paz. Então, o Salmo 23, ele nasceu assim. Davi, ele está buscando memórias do passado. Davi está buscando coisas que ele viveu, e ele está agora se movimentando no mundo espiritual e trazendo para si, trazendo para a sua realidade, para todas as batalhas que ele teria que enfrentar ou estivesse enfrentando. Ele ia buscar consolo naquilo que ele já viveu. Ele sabia quem era o pastor. O Salmo 23, ele traz muitas promessas. Você já viu aí, né? Águas cristalinas, águas tranquilas, passos verdejantes, mesa preparada na presença dos inimigos. Nós temos muitas coisas lindas e promessas, mas eu não posso começar essa pregação sem te falar o porquê. A coisa mais importante, o porquê que Davi podia tomar posse dessas promessas, tem a ver com o versículo 1, com o pertencimento. Ele dizia: o Senhor é o meu pastor. Tudo começou com um relacionamento com o pastor. Tudo começou com um relacionamento com o Deus vivo. Ele pega o exemplo daquilo que ele viveu, aquilo que ele estava acostumado, cuidar de ovelhas. E da mesma forma que ele percebia como uma ovelha se comportava, porque a ovelha é um animal ingênuo, nosso. Ele não é um animal sagaz. A ovelha enxerga muito mal. A ovelha, para ela se movimenta através da voz do seu pastor. É por isso que Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem, ouvem a minha voz e me seguem. Jesus faz uma referência também entre o pastor e o rebanho. É por isso que a igreja tem essa nomenclatura, né? Pastor e rebanho. Porque a ovelha é um animal totalmente dependente. É por isso que a Bíblia escolhe para colocar a ovelha como um símbolo de dependência do pastor, do bom pastor, do Senhor dos senhores. Então Davi, ele começa trazendo a sua identidade no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Todas as promessas que Davi escreve estão atreladas ao pertencimento. A vida dele tem um dono. A vida dele está nas mãos de um Deus que o pastoreia. E ele agora vai confrontar com a sua própria vida. E lá no pasto ele viu que a ovelha é um animal que precisava ser protegido. Ele mesmo falou que, não no Salmo 23, mas ele mesmo disse perante o rei Saul, que quando naquele episódio que ele foi enfrentar Golias, ele disse: muitas vezes estava eu cuidando das ovelhas e um leão vinha para tentar arrebatá-las, um urso vinha, e ele entrava em cena e afugentava os animais que poderiam fazer mal à ovelha.
ele entrava como proteção. Por que ele tinha, irmão, essa ousadia de enfrentar o leão, de enfrentar o urso? Por causa das habilidades dele? Não, por causa da unção que ele recebeu. A unção faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Talvez você está buscando em Deus entender coisas. Você lê a Bíblia e parece que está tudo embolado. Você lê, você ora e parece que você não consegue ouvir. Você ouve pessoas dizendo que estão ouvindo Deus, que estão tendo visões, que estão recebendo sonho profético, e você fala: Deus e eu. Entenda que no mundo espiritual a gente não vai conseguir se movimentar, entender, produzir nada na força do nosso braço, do nosso intelecto, na nossa sabedoria humana. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Deus é Espírito. João capítulo 4 diz: Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Eu estou compartilhando com você verdades espirituais. Porque talvez haja pessoas aqui no nosso meio que estão falando: Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Senhor, o Senhor me chamou para quê? Senhor, que decisão que eu posso tomar? Senhor, parece que eu me sinto andando em círculo. Senhor, eu não sei o que fazer. Uma hora eu quero fazer algo, outra hora eu não quero fazer mais. Sabe o que você precisa nessa pregação? Eu quero te dizer: você precisa ser pastoreado. Precisa de um pastor. Deus está colocando diante de você a oportunidade de recebê-lo como o seu pastor, para que você possa declarar como Davi declarou: o Senhor é o meu pastor, e por causa disso nada lhe faltará. Então, amados, quem é pastoreado pelo Senhor, ele não vai ter necessidade de nada, ausência de nada. Pode enfrentar a batalha? Pode, mas não vai tocar por choro. Pode enfrentar uma situação financeira, mas vai chegar a provisão. Pode enfrentar a enfermidade, mas o Deus da cura está entre nós. Amados, o Senhor está cuidando do seu rebanho. Então que você coloque no teu coração, que o Senhor faça arder o teu coração, destapar os ouvidos espirituais, abrir a sua visão espiritual, para que você veja o quão profundo é o Salmo 23. Então Davi, ele escreve esse salmo não em um ambiente de paz, em que ele estava ali cuidando do rebanho, das ovelhas, não. Ele já havia tido experiências terríveis, ele já havia sofrido muitas decepções, ele já havia sofrido perseguição de Saul sendo rei, amados, coloca o exército atrás de Davi, começa a caçar Davi. Por quê? Simplesmente porque onde Davi tocava, Deus prosperava. E aí a fama de Davi começou a crescer. Só que o rei era alguém que, quando andava nas ruas, ele era ovacionado. As pessoas clamavam o nome do rei Saul. As pessoas aplaudiam a Saul, diziam que ele era grande, porque ele era um homem de batalha. Mas agora Davi, depois da unção, Davi começa a ir para a batalha, Davi começa a lutar, e agora onde ele coloca a mão, o Senhor faz prosperar, e ele começa a ver inimigo após inimigo sendo derrotado. Cada missão que é dada a Davi vem bem sucedido, amados, por causa da unção. E isso levantou o ciúme do rei, porque um certo dia as mulheres começaram a cantar que Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Olha só a composição que as mulheres fizeram, né? Então, quando o rei ouviu aquilo, que Saul matou 1000 e Davi matou 10.000, ele se sentiu menosprezado. Ele falou: não, esse cara está tomando meu espaço. E desde então, algo muito ruim se apossou no coração de Saul, e ele infligiu uma perseguição desenfreada contra Davi. Então é nesse contexto, o contexto de perseguição, é nesse contexto dele ter que fugir, dele andar errante, dele ter que habitar em cavernas, em vales, sabe, tem que ficar se escondendo. Foi após esse período, ou dentro desse período, que ele vem a escrever o
Salmo 23. É por isso que você vê, ele fala do contato de Deus com ele, né, o Senhor cuidando dele como uma ovelha, mas chega a falar também de uma honraria. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Então, amados, entendidos isso, eu gostaria então agora de estar falando sobre a questão da unção. Nós vamos nos ater principalmente, né? A coluna central dessa pregação é para te lembrar a importância da unção. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Preste atenção, amados. O óleo frequentemente simboliza o Espírito Santo. O Espírito Santo que consola, que capacita, que fortalece, que guia. Quando nós olhamos para as páginas da Bíblia, nós vemos que cada vez que Deus escolhia alguém, um profeta, um sacerdote, era derramado óleo sobre a cabeça dessa pessoa. Esse óleo dava uma legalidade, uma autoridade. A unção, ela traz coisas espirituais. Pode parecer, irmãos, que quando alguém é elevado a uma posição de liderança da igreja e nós ungimos com óleo, né? Tocamos na mente, no lugar de governo, que é a cabeça, né? Com o óleo, pode parecer que nada aconteceu. Simplesmente o pastor foi lá, pegou um pouquinho de óleo, colocou na cabeça da pessoa e só isso, é só a pessoa passar, limpou e está tudo resolvido. Não é assim. Aquilo que nós estamos vendo no mundo natural, na verdade, não, aquilo ali é uma representação, é um simbolismo de algo que está acontecendo no mundo espiritual. Uma unção que vem da parte de Deus, uma movimentação sobrenatural que começa a envolver essa pessoa que recebe a unção. Não adianta, amados, tentar fazer as coisas no reino de Deus na força do nosso braço, com o nosso intelecto, não é? Com mais treinamento que você tenha, você pode ter até anel de doutor. As nossas crianças conseguem entender coisas que um doutor não consegue entender. Por quê? Porque coisas espirituais se discernem espiritualmente. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Então, o óleo, ele simboliza a pessoa do Espírito Santo, um dos símbolos. O Espírito Santo na Bíblia, ele é conhecido, por exemplo, um dos símbolos é o vento. Quando Jesus diz, o vento sopra onde quer, você não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então ele compara a pessoa do Espírito Santo com o vento. Porque o que o vento faz? Nos dias quentes, ele refrigera o Espírito. Não é isso? Ele nos traz vigor nos dias quentes. O vento, ele traz calmaria. Então, é uma forma simbólica de falar de ações que o Espírito Santo executa. Porque existem tempos de guerra que nós podemos estar vivendo, existem tempos de dor, de problemas familiares, de problemas financeiros, e o Espírito Santo, ele vem e acalma o nosso coração. Ele traz consolo nos dias de luto, nos dias de dor, ele nos abraça, ele traz paz. Então é por isso que ele é comparado ao vento. Um outro símbolo do Espírito Santo é o fogo. Né? O pastor Ronaldo pregou aqui outro dia sobre, né, Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Então viu-se, né, um som de um vento impetuoso ao vento, mas então viu-se línguas como de fogo descendo sobre cada um dos discípulos e passaram a falar em outras línguas como o Espírito, né, permitia que falasse. Então você vê o fogo sendo atrelado, associado a uma ação do Espírito Santo. E o óleo é a mesma coisa. Então, cada vez que nós lemos na Bíblia falar sobre o derramamento de óleo sobre a cabeça de um sacerdote, por exemplo, é o que diz o Salmo 133, né? Diz e como suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo que é derramado na cabeça e 10 correm pela barba, a barba de Arão. Quem era Arão? O sumo sacerdote. Está comparando a comunhão do povo de Deus com a unção, aquilo que permitia que um homem pecador pudesse entrar uma vez por ano na presença do Deus vivo e interceder por todo o povo para que Deus perdoasse seus pecados. Então o óleo representa a pessoa do Espírito Santo. Guarde isso no seu coração, amados. Então preste atenção.
Nós vimos que o Salmo 23 não foi escrito em um ambiente de calmaria, ele foi escrito como uma memória de guerra, memória de um homem de guerra. Não era alguém que estava lembrando simplesmente, alguém que estava vivenciando o cuidado com as ovelhas no pasto. Não, ele já havia passado por experiência de guerra, ele já havia derrotado Golias, ele já havia ido em muitas batalhas contra filisteus, ele já havia derramado sangue do inimigo, ele sabia o risco de uma batalha, mas agora ele sendo perseguido, irmãos, caçado por Saul. Ele se lembra dos dias do pasto, ele se lembra de todo o cuidado que ele tinha com as ovelhas, ele se lembra que muitas vezes a ovelha, ela estava sendo guiada e daqui a pouco a ovelha naquela sonceira velha, estou falando da ovelha lá do Davi, irmãos, naquela situação de displicência e ingenuidade, ia se afastando do rebanho. Aí o que ele fazia? Aquele cajado, é envergado para puxar com a mão, vem para cá, vem aqui para o seu lugar. E aí ele ia cuidando das ovelhas, e aí vinha um lobo, vinha um animal. O que ele fazia? Ele usava a vara para afugentar aquilo que era ameaça para a ovelha. Ele vai lembrando de todo o cuidado que ele tinha como pastor, a ponto até de arriscar a sua própria vida. E ele vai lembrando que quando ele estava ali cuidando, a maior preocupação dele era que aquelas ovelhas estivessem bem. E agora ele reflete sobre a sua própria vida. Porque da mesma forma que ele guiava as ovelhas, ele começa a entender que Deus estava guiando a vida dele a cada momento. Ele começa a perceber, irmãos, que da mesma forma que vinham ameaças para o rebanho e ele se levantava para defender as ovelhas, ele entendeu que o Senhor fazia a mesma coisa com ele. Então agora ele olha para a sua vida, alguém está sendo machucado, ferido, sentindo sozinho, e ele olha ao redor e ele fala desse livro: eu estou abandonado, eu estou sozinho. Até que ele se lembra: não, eu nunca estarei só. Por quê? Porque alguém me pastoreia, alguém está cuidando de mim. Então vem essa inspiração e ele escreve: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele não escreveu isso quando ele estava no palácio, irmão. Seria muito fácil ele, como rei no palácio, escrever: nada me faltará. Agora ele tinha banquete, ele tinha soldados, ele tinha muitos servos para cuidar dele, não. Mas ele sabia que por mais dificuldades que se levantassem na sua própria vida, a mão do Senhor não seria tirada de cima dele. E ele começa a olhar para a sua vida e ver que coisas sobrenaturais estavam envolvendo o seu viver. E coisas que eram para ter acabado com ele, matado ele, emboscadas que foram armadas para ele, mas Deus sempre foi dando escape. Deus foi sempre firmando os passos de Davi. Então, amados, por que é que isso era possível? Por que Davi, mesmo no tempo de luta, de perseguição, de dor, ele podia declarar isso? Por causa da unção. A unção abre uma porta de relacionamento com Deus. Amado, você nunca vai amar aquele que você não entende, aquele que você não conhece. Você só ama uma pessoa, se você ama alguém, é porque você passou de alguma forma a conhecer essa pessoa. Amados, nós precisamos buscar a face do Senhor, precisamos conhecer ao Senhor. É por isso que o conhecimento de Deus é um mandamento. Jesus disse que a gente tem que amar o Senhor de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. A gente precisa se esforçar em conhecer, porque, amados, não há quem conheça a Deus e não se apaixone por Ele. Deus sabe que a melhor coisa que a gente possa ter nessa vida, irmãos, é o relacionamento com Ele. Ele sabe que o melhor que Ele pode dar é a sua própria presença. A melhor coisa que Deus pode dar para nós, irmãos, não é o seu carro novo, não é o seu emprego, não é, sabe, a sua casa própria, nada disso. Talvez você ache que seja a sua prioridade hoje. A sua maior necessidade, o maior bem que você tem, que você possa ter, é a presença do pastor. É o pastor cuidando de você.
se nos colocarmos em submissão ao pastoreio do Senhor. Lembra? O Senhor é o meu pastor. Ele é pastor, mas ele também é Senhor. E essa característica de ordenar, de dar ordem, de ensinar, de dizer como é que a nossa vida deve funcionar. Ele tem autoridade para isso, irmão. Ele tem autoridade, mas ele não é simplesmente alguém que se assenta no trono e começa a dar ordens para que você execute de uma forma desenfreada, louca. Não, ele é Senhor, mas ele é pastor. Ele te dá uma missão, mas ele te acompanha nessa missão. Ele te dá uma missão para executar, alguma coisa para você fazer em nome dele, mas ele dá combustível para que você possa fazer isso. Isso se chama unção. A unção do Espírito Santo sobre a vida de um servo, de uma serva, faz com que essa pessoa venha produzir infinitamente mais do que ela poderia produzir se não houvesse unção. Algumas pessoas podem fazer muitas coisas sim, por causa do seu intelecto, por causa do treinamento que vierem receber, mas nada substitui a unção. A unção, irmãos, a unção é aquilo que nos dá autoridade espiritual. Por mais boa intenção que você tenha, por mais que você planeje, por mais que você estude, por mais que você treine, haverão oposições. O mesmo salmo que fala do pastorado, do pastoreio, o mesmo salmo que fala das águas tranquilas, dos pastos verdejantes, é o mesmo salmo que fala da presença de inimigos que estão espreitando, inimigos que tentam paralisar você, inimigos que tentam atacar a sua mente. E nós vamos ver a importância. Isso tudo nós conseguimos aprender através disso que nós vamos falar agora. Características da unção. O que Davi está dizendo quando ele diz: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda? Você fica a de Jesus? Eu quero te dizer que ninguém faz nada nesse reino, irmão, sem unção. Não há. Não há como você sair ileso, porque é uma batalha muito séria. Mas a força da unção, o poder que vem através da unção, esse relacionamento com Deus, ele te torna irresistível, ele te torna fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Agora nós estamos falando não somente da presença de consolo, nós estamos falando de poder. Revestivos no Senhor e na força, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, Davi, nós entendemos que ele escreveu em um tempo de luta. Esse salmo foi escrito quando Davi já era velho, já estava mais velho, né, mais maduro. Ele já tinha atravessado vários profundos, ele já tinha passado por traições. Por exemplo, eu vou te falar algumas coisas que Davi viveu. Davi, quando ele, vou falar assim, como teologicamente não se sabe o tempo exato, se ele já havia ascendido ao trono ou não, eu vou falar das possibilidades, tá? Então, a primeira coisa que eu vou falar tem a ver com ele ainda não ter assumido o trono ainda. Lembra que ele recebeu a unção, mas muitos anos se passaram para que ele chegasse ao trono. Ele teve que sofrer perseguição, sofreu uma perseguição pesada, né? Ele sofreu a perseguição implacável de Saul. Saul caçou Davi como um animal. Como um animal. Preste atenção, olha o que diz 1 Samuel. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 18, versículo 25. Primeiro livro do profeta Samuel, 29. Então Saul ficou com mais medo ainda de Davi e continuamente foi seu inimigo. Então Davi, ele prosperava, onde ele ia, por causa da unção, as coisas fluíam, ele voltava vitorioso. Por mais que Saul tivesse até armado, colocado ele, dado missões praticamente impossíveis para o homem comum, ele ia lá e executava de uma forma maravilhosa. Então ele foi crescendo, seu nome foi ganhando destaque por causa da unção que ele recebeu. Nós precisamos entender, irmãos, que muitos nomes podem nessa terra receber destaque. Existem cantores, existem pastores, existem empresários, mas a gente nunca pode esquecer quem é a fonte da inspiração.
Quem é a fonte? O que é que você consegue pregar, contar, executar, fazer qualquer outra situação e ser bem sucedido? É por causa da presença que te acompanha, é por causa da unção que foi derramada sobre você. Nunca venha se envaidecer, nunca venha se orgulhar, achando que você é o bambambam, que você tem uma capacidade, né, natural, e é por causa disso, você é o mais inteligente, tem um QI mais alto, isso não vale nada para Deus. Na verdade, existem coisas em você e em mim que Deus vai precisar destruir, para não perder você. Porque eu já vi situação, irmão, aqui nessa igreja, não aqui nessa igreja, porque eu nunca fiz parte do rebanho. Eu até contei outro dia, né, que eu estava chegando na igreja, a igreja nem era aqui ainda, a gente tinha começado ali onde era um bar, né, ali chamado Bar do Charles na época, e ali ainda estava ali a igreja, e eu chegando, e os irmãos da música estavam ensaiando. Aí parou um rapaz cantando, que dá aula de canto, e falou assim: aí pastor, se quiser eu venho dar aula para eles aí. Aí eu falei: não, tem um projeto da igreja, né, eles estão com um projeto aí, tal, né, a pessoa que está dando aula. Aí eu falei: não, a pessoa que está dando aula. Aí eu falei assim: isso aí não canta nada, eu canto mais. Aí na hora que ele falou isso, Deus já mostrou o coração dele, discernimento espiritual, soberba, orgulho. A mesma coisa que Deus encontrou no coração de Lúcifer lá agora, soberba, orgulho, vaidade. E ele falou: mas também eu não me cobro nada não. Aí eu pensei: de graça está caro. Eu preferiria pagar no meu bolso alguém para dar aula de canto para o meu povo, do que colocar nas mãos de uma pessoa orgulhosa, soberba, como aquele cidadão. Eu estou te dizendo isso porque ele tinha talento e cantava muito bem. Mas a única coisa que ele tinha agora era a técnica. A afinação perfeita. A melodia, técnica de respiração, tudo mais executado. Mas não havia algo que nós devemos fluir aqui, que é unção. Muitas vezes, porque nem tem muita técnica, nem quem está começando muitas vezes, mas a unção flui, a unção ensina, a unção testifica. Isso é um exemplo para que você, um exemplo simples, para que você saiba, comece a entender como a unção funciona. Então, Davi, ele estava vivendo um tempo de traição, ele sofreu traição, perseguição do rei. Sabe uma outra coisa que Davi sofreu? Agora, já como rei, o seu próprio filho, dentro da sua própria casa, o seu filho Absalão tentou tomar o trono de Davi. Absalão, ele ia para a porta da cidade, cada vez que uma pessoa vinha para falar com o rei, ele chegava, abraçava. Aí, como ele era filho do rei, as pessoas muitas vezes se curvavam em reverência, né? Aí, quando a pessoa fazia bem assim, que ia se curvar, porque ele ser uma autoridade, né, filho do rei, Absalão fazia, sabe o quê? Não, vem cá, dava um abraço. Você é meu amigão, que isso? Faz isso não. Aí, está tudo bem com você? Não, eu estou com uma causa aí. Aí, olha Absalão, roubando o coração. Não. Olha, você merecia ter um atendimento especial, um atendimento VIP. Não vou colocar as palavras, não, quem estava dizendo naquela época. Olha, você precisava receber um atendimento VIP. Você está com esse problema lá? Ah, se eu pudesse. Quem dera se um dia eu pudesse resolver. Olha só, roubando o coração. Tipo assim, se eu fosse rei, eu faria tal coisa. Muito cuidado com isso, se eu fosse rei, né? Os roubadores de coração. Ah, não, se eu fosse o líder desse ministério, desse grupo, eu faria tal coisa. Se eu fosse o pastor da igreja, a pastora, eu faria tal coisa. Se eu fosse a diaconisa, eu não fazia daquele jeito. Muito cuidado, porque você não é. Entenda isso. Porque se você está dizendo, se eu fosse, é porque você não é. Porque para ser tem que ter a unção. E é Deus que vai escolher quem é que vai receber a unção, né? Você pode ser mais inteligente, mais instruído, mas qualquer outra coisa, como aquele rapaz. Canta maravilhosamente bem, toca muito bem. Mas não havia unção. Porque a palavra do Senhor diz que Deus, ele rejeita, ele resiste ao orgulhoso, ao soberbo, porém ele dá graça aos humildes. É por isso que Davi recebeu unção. É por isso que onde Davi ia, a prosperidade não alcançava. É por isso que onde ele tocava, Deus fazia algo acontecer.
porque havia humildade pulsando no coração de Davi. E então, amados, mas mesmo assim ele sofreu traição do seu próprio filho, perseguição do rei. Ele viveu tempos de solidão, irmãos. Ele queria matá-lo, ele fugiu para o deserto, ele se escondia em cavernas. Vocês lembram da história da caverna de Adulão? Em que ele se sentiu sozinho, desamparado, e Deus mandou reforço. Sabe o que Deus mandou para ajudar Davi? Os endividados, os depressivos, os fugitivos. Olha só a turma que Deus colocou lá. E Deus, mas Davi, quando imagina, Davi sendo perseguido pelo rei, pelo exército do rei, e agora Deus fala: vou enviar ajuda para você. Envia só gente problemática, os endividados, os depressivos, os fugitivos. Que time bom, né, irmão? Mas é assim que Deus trabalha, porque Deus estava trabalhando dos dois lados. Deus ele desperta a unção que estava sobre Davi, e Davi começa a entender que Deus, quem chamou ele, tem um poder criador. Ele traz à existência aquilo que não existe. Quando as pessoas viram, qualquer um que olhasse aquela equipe entrando dentro da caverna, falou: rapaz, aquele cara aí endividado, está me devendo, não pagou até hoje, está indo lá se juntar. Davi estava pedindo ajuda para Deus. Gente, que isso? Que Deus é esse? Mas lá dentro da caverna, Davi começa a receber de uma forma sobrenatural inteligência, sabedoria, e ele vai tratando o coração das pessoas. Pessoas chegam feridas e vão sendo tratadas. Pessoas estavam abandonadas, não tinham com quem ir, a família rejeitou. Não, eu sei de um lugar que está me aceitando, eu vou para lá. Eu vou entrar, eu vou ficar com ele. Eu quero ser pastoreado também. E aí, aquele grupo que era para ser uma catástrofe, sabe como ele passou a ser conhecido? Os valentes de Davi. Os valentes, os exércitos tremiam quando ouvia falar que Davi estava chegando com seus soldados. Os valentes, a Bíblia descreve eles como soldados que tinham cara como de leão. Você já viu, né? Tinha uma cara, né, irmão, formato, mas a expressão de caça, de autoridade, de fúria. Então, muitas vezes, um homem, irmãos, ele matava 100 homens numa batalha, mas eles não chegaram daquele jeito. Faz lembrar um outro lugar, não faz? Porque a igreja é isso. Na igreja a gente chega machucado, ferido, sozinho, abandonado. E Deus vai acolhendo, o pastor vai acolhendo, e Ele vai tratando o nosso coração, vai limpando nossas feridas. A gente recebe uma identificação, no sentido de que eu vejo que não é só eu que enfrento batalhas, não só eu que enfrento lutas, não só eu que sou tentado. Tem mais gente lutando para servir a Deus, tem mais gente vencendo a si mesmo, tem mais gente que já teve decepção, foi traído, foi machucado, teve tanto problema familiar, problema financeiro, mas estão lutando, estão sendo tratados, curados. Então, a igreja também, isso é uma caverna também, é a caverna de Adulão, é a igreja do Senhor, um lugar de tratamento do Senhor, mas isso só é possível por causa da unção. Então, Davi, ele sofreu perda, seu filho, o bebezinho, ele orou e pediu para que não morresse, sofreu perda, ele viveu um luto, o menino morreu. Então ele tinha dores na alma, ele tinha um sentimento de culpa, de vergonha, né? Por causa de toda a situação. O filho dele, irmãos, se deitou com as concubinas dele, perante todo Israel, humilhou o pai. Então havia sentimento de humilhação, de perseguição, de abandono, de dores. Esse era Davi. Foi com essas memórias que ele escreve esse salmo tão lindo. Você está entendendo? Que as dores da alma dele trouxeram algo muito lindo, que abençoa tantas gerações, que a gente está falando disso aqui agora. Existem dores que você passou, que você está passando, que você vai entregar na mão do Senhor, e o Senhor vai derramar óleo, o Senhor vai limpar, o Senhor vai renovar você. Deus vai usar essas memórias para abençoar a vida de outras pessoas. Aleluia. Deus vai criar coisas lindas através da sua vida. Deus não desperdiça dores. Entenda isso. Deus não desperdiça dor. Não desperdiça. Você chega para a tua dor: Deus, eu estou isso aqui, esse
sentindo chateado, triste, traído, amargurado, sozinho, Ele me dá isso aqui. Me dá o seu fardo. Toma. Deixa eu derramar óleo sobre você. Deixa eu tratar o seu coração. Então, amados, mas agora nós queremos entrar especificamente com relação à unção. Preste atenção. Eu quero falar sobre algumas finalidades com relação à unção com óleo. Existem 3 razões principais. Quando Davi lembra, ele está lembrando de algo, ele está associando a sua vida, a sua situação com o pastor cuidando de uma ovelha, amém? Amém? Você já entendeu isso, né? Então a primeira situação, para que é que um pastor derramava óleo sobre a cabeça de uma ovelha? Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Unge a minha cabeça com óleo. Amados, as ovelhas muitas delas eram atacadas, sofriam com vermes e parasitas. Moças que pousavam no nariz da ovelha depositavam parasita, e aqueles parasitas iam crescendo, entravam para dentro da cavidade nasal e iam parar no cérebro da ovelha. É parecido com a situação da vaca louca, né? Da ovelha maluca ficava. Então haviam relatos de ovelhas que começavam de tanta dor, perdiam a noção, perdiam a coordenação motora e batiam a cabeça em pedras, começavam a bater a cabeça e acabavam morrendo assim, tiravam sua própria vida, de tanta loucura, de tanta dor. Então quando ele diz, unges a minha cabeça com óleo, ele está falando, ele está lembrando que o óleo tem o poder de proteger. O óleo, ele misturado ali, ele colocava na cavidade nasal da ovelha, na cabeça, ele não permitia que aqueles parasitas vinham proliferar, protegia a cabeça da ovelha. Então ele, irmãos, num ambiente de tanta dor, ele não fez nenhuma loucura, ele aguentou a pressão. A unção te ajuda a aguentar a pressão, a presença de Deus vai te ajudar a aguentar essa pressão, vai ficar de pé assim, não vai desistir, não vai ser envergonhado, vai lutar até o fim. Então a primeira questão era proteção. Diga, proteção. Bate palma aí comigo e conversar. Estou numa batalha, né, irmão? Já vai para uma semana aí, a garganta, mas estamos aí, estamos de pé, glória a Deus. Uma outra situação, amados, era para a cicatrização de feridas. O que acontecia? Então veja, um animal que enxerga pouco, muitas vezes caía em buraco, batia em pedra, tropeçava e criava-se feridas. Então o pastor ia com óleo e tratava a ferida da ovelha. As coisas que nos causam dores, aquilo que nos atrapalha seguindo o rebanho, aquilo que nos impede de andar no ritmo das outras ovelhas. Muitas vezes a gente pode se ferir, pode se machucar. Aí um bom pastor, ele vem e vai derramar óleo sobre você, sobre o seu coração, sobre a sua vida. Então, quando ele diz, unge da minha cabeça com óleo, ele está falando, Deus, tu és aquele que cura as minhas feridas. A ferida da traição, a ferida da solidão, a ferida do abandono, a ferida da perseguição que eu estou sofrendo de saúde. Então ele está dizendo, Senhor, unge a minha cabeça com óleo. Ele está dizendo, Senhor, é só o Senhor que tem o poder de tratar as feridas da minha alma. Irmãos, existem situações que a gente vive na vida e que muitas vezes, quando é físico, ficam marcas ali, podem ficar. Mas quando a ferida está no corpo, a gente tem mais cuidado, a gente tem mais zelo, porque incomoda, as pessoas vão ver e vão perguntar o que é isso aí no seu braço, e a gente quer enfaixar, a gente quer tratar aquilo, mas as feridas da alma são perigosas, porque elas podem ser escondidas, e a gente coloca uma máscara no rosto, um sorriso legal, e aí as pessoas acham que está tudo bem, mas só o Senhor sabe como nós estamos por dentro. O Senhor está te lembrando, ei, eu tenho óleo que pode sarar o teu coração. Eu tenho óleo que pode te trazer paz. Então, amados, é proteção, mas também é cura. Diga, cura. Então, é cura, amados. Preste atenção. Mas o óleo também, amados, é muito interessante, porque o óleo, ele, ali no rebanho, tem
né, os machos e as fêmeas. E os machos, na época de acasalamento, não sei se você já viu, muitas vezes eles vão disputar o território, né, que é o mais machão lá, o mais bravão. E aí toma a distância e vai, pá, aquela cabeçada. Aí toma a distância e vai, pá, aquela cabeçada. Aí o pastor pegava óleo e passava sobre a cabeça, sobre os chifres ali, né, sobre toda a parte. Por quê? Para diminuir o impacto quando um ia bater no outro. Sabe o que isso tem a ver? Isso tem a ver com o rebanho. A unção, se nós buscarmos a unção, nós vamos aprender a lidar com as diferenças. A unção é derramada sobre o rebanho para que a gente não venha se ferir por causa de atritos que possam acontecer. Onde há pessoas, pode acontecer. Onde tem pessoa, tem problema, irmão. Onde tem gente, tem pensamento diferente, tem cultura diferente. Mas a unção derramada sobre o rebanho faz com que os atritos sejam resolvidos. É por isso, como eu citei no Salmo 133, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. E ele é comparado, essa união é comparada com o óleo precioso, que é derramado, né, sobre a cabeça, que escorre pela barba, a barba de Arão. Então, a nossa comunhão é preciosa ao Senhor como o óleo da unção. Lembra que o óleo simboliza, né, um símbolo do Espírito Santo. Então veja como a nossa comunhão ela tem valor. Então, amados, Davi, ele pede essa unção com óleo sobre a sua cabeça, porque ele sabia que havia dores dele que precisariam ser tratadas, dores que precisariam ser curadas dentro dele. Será que alguém aqui, que durante essa pregação o Senhor te lembrou de alguma coisa que tem machucado você, alguma coisa que tem machucado o teu coração, alguma coisa que tem ferido você? Nós vamos orar ao Senhor e pedir para que o Senhor derrame bálsamo no teu coração. Mas você precisa pedir isso do Senhor. Você precisa, entenda que aquilo que Davi está pedindo é porque ele se coloca como ovelha do pastor. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. Senhor, o Senhor tem cuidado de mim. Isso não significa, irmão, ser pastoreado pelo Senhor não significa que a gente não vai ter problema. Porque o mesmo versículo diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Não pense você que Deus espera a guerra acabar para derramar unção. Não. É mesmo no tempo de guerra, enquanto a igreja estiver aqui, nós vamos ter que guerrear. Mas o Senhor está dizendo, olha, o salmista, Davi está dizendo: Senhor, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E aí eu quero terminar com isso, o outro significado do óleo. Porque até agora nós falamos do óleo sendo ministrado comparado a uma ovelha. Mas lembra, Davi já era um homem de guerra, talvez até ele já tinha ascendido ao trono. Agora ele dá uma ideia de uma recepção. Porque culturalmente, dentro da cultura judaica, quando alguém chega na casa de uma outra pessoa e você quer mostrar que aquela pessoa é bem-vinda, você chama aquela pessoa para a mesa, porque a refeição, comer junto, estar na mesa, tem um vínculo espiritual, emocional, psicológico. Isso é muito sério. Então, ele diz o seguinte: preparas uma mesa perante mim, ou seja, você chegando num lugar e alguém dizendo assim: olha, você é bem-vindo, olha o que nós preparamos para você. Quem já recebeu em algum lugar e tinha uma mesa posta lá? Levanta a mão. Só isso? Você tem? Sabe que você tem que frequentar, hein? Quem já preparou mesa para alguém? Levanta a mão. Amém, isso é lindo. Então é um capricho, é um cuidado. Você está dizendo para a pessoa: você é bem-vindo ao meu lado, você é bem-vindo à minha empresa, você é bem-vindo a algum lugar. Né? Então, ele está dizendo, é como se o Senhor dissesse: olha, eu preparei uma mesa para você. Eu quero dizer que você é bem-vindo à minha presença. Só que é interessante que ele diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Mesmo em tempo de guerra, mesmo no tempo de batalha, o
o Senhor te chama para a mesa. O que é a mesa? A mesa representa intimidade. Mesa representa relacionamento. Davi, ele sabia que mesmo com dor no coração, mesmo chateado, mesmo com sentimento de traição, solidão, todo medo, qualquer outra situação que estivesse no seu coração, ele sabia que o Senhor havia preparado uma mesa de comunhão para ele, que o Senhor derramava óleo sobre a cabeça dele. E agora esse é o último significado que eu quero compartilhar com você. Esse derramamento de óleo diante de uma mesa é justamente o que os judeus faziam. Se prepara uma mesa para alguém, você chegou de uma viagem, cansado, então ungia-se a cabeça com a pessoa, cabeça com óleo, ungia-se com óleo a cabeça daquele convidado. A unção com óleo tem um significado muito especial. Você não precisava falar uma palavra, mas se você chegasse na casa de alguém te apontasse a mesa e já viesse com o frasco e derramasse óleo, essa pessoa está dizendo: olha, você para mim é como alguém da minha família. Eu me sinto honrado pela sua presença neste lugar. Ele está dizendo, o óleo, a cabeça com óleo dá uma sensação, um significado de pertencimento. Você entende o que é isso? Deus está dizendo: ei, Davi, tem inimigo, tem batalha, o coração está triste, mas você tem dono. Eu sou o seu pastor. E você pertence a mim. Você é da minha família. Se assenta na mesa da comunhão e eu vou cuidar de tudo aquilo que aflige você. Eu vou cuidar da sua mente, do seu lugar de governo. Assim como você derramava óleo e não deixava que parasitas entrassem no cérebro daquelas ovelhas que você tanto cuidava, que você tanto tinha zelo, eu vou cuidar da sua mente. A sua mente vai ser renovada, Davi. Você não vai andar por vista, tem perseguição, tem dor, tem traição, mas olha para mim, olha para o pastor, olha firmemente para aquele que te chamou, olha firmemente para